Graça e paz, pessoal, mais um vídeo. Que o Espírito Santo te conduza cada dia mais, que Ele te guie, que Ele te domine, que Ele te proteja em cada circunstância que você passar na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de detalhes, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus que não é homem para mentir. E a palavra que eu quero entregar é sobre isso. Em Salmo 125:1 vai dizer: os que depositam total confiança, absoluta confiança, em algumas versões vai falar, no Senhor, são como montes de Sião, eles não se abalam. E sempre quando a gente fica confiando em pessoas, em lugares, em empresas, ou até mesmo em nós, a gente se frustra. Porque quanto mais a gente confia em coisas desse mundo, mais Deus ele permite que a gente seja frustrado nessas áreas, com essas pessoas, em lugares. E a vida é desse jeito. Se a gente não confiar extremamente em Deus, a gente sempre vai se abalar. E Deus ele tem tratado isso sempre, a cada vez mais, desde que Deus me trouxe de volta para perto dele, que se eu confiar em uma pessoa do mundo, em dinheiro, em empresa ou em mim mesmo, meus planos vão ser frustrados. Em Provérbios 16:3 vai falar: consagre ao Senhor todas as suas obras e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quando a gente entende isso e a gente percebe que a gente tem que confiar em Deus e não em pessoas, lugares ou em nós mesmos, porque nós somos humanos, nós somos fracos e os planos de Deus são maiores que os nossos, a gente entende que a gente tem que depositar a esperança, a confiança nele. Porque quando a gente confia em pessoas, a gente sempre se frustra. Eu nunca... Deus ele sempre vai me tratando isso. Quando eu começo a confiar em alguma pessoa, vai lá, Deus permite essa pessoa vacilar comigo, ou fazer alguma coisa errada, ou descumprir o trato que eu tinha feito com essa pessoa. Hoje, agora, eu fui em um lugar primeiro, que eu tinha combinado com uma pessoa um certo acordo, aí quando eu cheguei lá, infelizmente esse acordo a pessoa cancelou, não falou nada e eu me frustrei. Aí eu falei, não, eu vou lá no outro lugar que é aqui perto, eu tinha falado para essa tal pessoa deixar separado essas coisas, que faz uns 4 dias que eu tinha combinado com essa pessoa. Aí ela falou, não, eu vou deixar ali organizado, aí você vem em busca quando der. Aí eu fui lá e fui buscar. Aí essa pessoa estava no trabalho, cheguei lá para buscar, aí a vizinha foi lá e falou assim, não tá aqui não. Comentou sobre, mas esqueceu de deixar. E todas as vezes que a gente confia em pessoas, a gente vai se frustrar. Porque a nossa fé, ela tem que estar em Deus. Aqueles que depositam fé em Deus, eles são como um monte de Sião. Os que confiam em Deus, eles não se frustrarão e receberão a coroa da vida. Receberão a esperança, receberão as bênçãos do Senhor. Porque quando a gente confia nesse mundo, a gente sempre se frustra. E é isso que acontece quando a gente confia em nós mesmos, confia na nossa força do braço, no nosso querer, no nosso fazer, a gente sempre se frustra. E Deus ele tem colocado isso em várias áreas na minha vida. Por exemplo, esses dias para trás, eu estava bem mal porque eu estava tentando tudo com a empresa prosperar, tentando fazer as coisas, mas não dava certo, tentava, mas a estratégia não estava dando certo, porque não era a estratégia que Deus queria para minha vida, para minha empresa. E eu tentando e não dando certo, tentando vender uns lotes da minha família também, e o carro do meu pai, mas Deus falando, não é esse momento. Ele falando assim, não vai ser agora que eu vou vender esse carro. Não vai ser agora que eu vou vender esse lote. Não é no seu tempo, é no meu tempo. É do meu jeito, não é no seu jeito. É isso que Deus quer entregar para você hoje. Se você está confiando em alguma coisa, em algum plano, em alguma coisa da sua força, comece a confiar em Deus. Entregue para Deus, que Ele fará na vontade dEle, no jeito dEle, no tempo dEle, como Ele quer, que é melhor para você. E Deus ele entregou algumas oportunidades para mim essa semana, que entregou, fiquei bastante feliz, só que ainda não deu certo, porque não era o tempo de Deus. E essas oportunidades vão ser magníficas para minha vida. E eu sei que é na vontade de Deus, é no tempo de Deus,
Porque quando a gente se frustra pensando em confiar em pessoas, a gente fica pensando assim: ah, essa pessoa foi lá e me traiu, essa pessoa foi lá e cancelou. Mas nós somos falhos. A gente não é ninguém, a gente é imperfeito. Na Bíblia vai falar que há apenas um santo, um que nunca pecou, um que nunca errou, que é Jesus. É o único que a gente deve dar toda a honra e toda a glória, o nome que está acima de todos os nomes, aquele que é o Rei dos exércitos, o Senhor dos senhores. E é isso que Ele quer que a gente tenha a fé absoluta nele, e a gente pare de confiar em pessoas, em coisas desse mundo, porque o mundo vai nos frustrar. E Deus, Ele sempre trata isso em mim. Quando eu vou lá e penso em alguma coisa, assim, envolvendo pessoas, Deus vai lá e permite essa pessoa fazer eu me frustrar, só para entender que eu tenho que confiar nele e não em outras pessoas. E esses dias para trás, quando eu estava bem triste, eu estava tentando, não estava conseguindo, estava tendo um monte de guerras espirituais. E o que acontece com guerras espirituais? A gente pensa que nosso maior inimigo é o diabo. E o profeta, ele falou essa frase e ficou muito fixa na minha mente. A gente pensa que o nosso maior inimigo é o diabo, mas o nosso maior inimigo é a nossa mente. Quando a gente não mudar a nossa mente, quando a gente entender que a gente tem que parar de pensar em tal coisa, ficar triste com tal coisa, reclamar de tal coisa, a gente mudar, ter mais felicidade, ser mais alegre. Jesus morreu por mim, por você, pela humanidade, para perdoar todos os nossos pecados. Ele se empobreceu em todas as coisas para que a gente fosse rico em todas as coisas. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele é o dom da vida. Ele é os rios que jorram água transbordando dentro de nós. Ele deixou o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em nós. E a gente tem que ser grato por isso. E a gente é imagem e semelhança de Deus. Tem tantos animais, tantos carros, tantas coisas construídas, mas nada é como nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Agradeça pelo que você tem. Que Deus, Ele quer que você agradeça para Ele, que Ele te dê um novo. Ele quer ver você grato pelo que você já tem. Ele quer ver você grato pelas situações que te fazem crescer. Ele quer ver você grato pelos seus problemas, porque são os problemas que fazem você se amadurecer. É na dor que você cresce. Quando você está treinando, você não tem que ir lá e desgastar seu músculo, e você vai lá e tem dor. É para o seu crescimento, é para a sua evolução, é para o seu amadurecimento muscular, é para o seu crescimento muscular. E é isso que Deus quer de nós. Em Romanos 12:2 vai falar: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, e conhecereis a boa, tende a renovação da vossa mente, e conhecereis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente tem a renovação da nossa mente, mais e mais a gente vai entendendo o amor de Deus por nós. E esses dias para trás, quando estava dando tudo errado, nada estava dando certo, eu estava orando em línguas, fui numa visita numa clínica de dependentes químicos. Aí o pessoal estava lá conversando, esperando para ir lá para a casa do pai, para fazer o culto lá. O pessoal foi sobrenatural, várias pessoas foram, e o pessoal estava tudo conversando, e eu estava pensando assim comigo mesmo: cara, eu preciso conversar com Deus, não preciso falar com ninguém por agora, porque eu estou vindo aqui, eu quero ser usado para tocar em outras pessoas, mas eu tenho que estar bem com Deus primeiro. Porque se a gente for para algum lugar ajudar o próximo e a gente não estiver bem conosco e bem com Deus, não adianta você estar lá. E eu fui para ajudar, mas quando eu cheguei lá, começou a vir alguns problemas na cabeça, e eu saí de perto, fui um pouco para longe, enquanto o pessoal estava esperando o restante das pessoas chegar, e comecei a conversar com Deus, comecei a orar em línguas. E Deus, Ele foi lá e foi conversando comigo, fui falando algumas coisas. E sempre quando eu vou lá e perco um pouco a coragem, eu fico com medo de fazer alguma coisa, Ele vai lá e entrega alguns versículos. E Ele entregou. Quando eu estava ali orando em línguas, Ele falando comigo, eu comecei a chorar, não começava a conseguir mais falar nada, estava só orando em línguas e chorando. Aí Ele começou a falar, Josué 1:9, ora, eu não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto eu, Yahvé, o Senhor teu Deus,
estou contigo por onde quer que andes. E ele falando assim comigo: eu não te falei para você ser forte e corajoso, filho, para que você não teme, para que você saiba que eu sou teu Deus, que eu estou contigo, por onde quer que você ande. E ele foi falando comigo, eu fiquei bastante tempo lá esperando o pessoal, estava conversando com Deus, e eu não conseguia parar de chorar, porque naquele momento eu estava pensando que era pela minha força, era pelo meu querer, era pelo meu fazer. Eu tentava sair ali, tentava trabalhar, tentava fazer alguma coisa, tentava captar alguns clientes, mas não dava certo, porque eu estava pensando que era por mim, era na minha força do braço. Mas não é sobre nós, é sobre o que Ele pode fazer através de nós, para nós, com nós, em nós e através de nós. Esses vídeos que eu gravo aqui não é para me aparecer ou alguma coisa do tipo. Eu faço, é porque eu deixo o Espírito Santo falar o que Deus quer falar através de mim, para você que está assistindo esse vídeo. É para que você possa ser tocado. Por exemplo, o canal, por enquanto, ele não está tendo muitas visualizações. Mas eu sempre vou lá e me lembro, eu tenho que agradecer, né, Pai? Eu sei que o momento não é agora de levantar esse canal, mas eu sei que no momento certo, com as estratégias certas que você está me dando cada dia mais, com o Espírito Santo me guiando e falando através de mim, no momento certo, esse canal, ele prosperará e ele dará muitos inscritos, irá salvar muitas vidas, irá ajudar várias pessoas. E é isso que a gente tem que saber, a gente tem que ser alegre por cada momento. Eu sou grato por você que está assistindo esse vídeo. E eu espero que o Espírito Santo esteja tocando em você, para que você se entregue cada dia mais para Deus, porque sem a presença de Deus a gente não é nada. E eu estava vendo um vídeo antes de eu sair para esses lugares, e falou assim, eu vi só um pouquinho do vídeo, que eu já estava saindo, falou assim: quando você acorda, a primeira coisa que você faz é mexer no celular, sendo que aquele momento que você acorda, você ainda está com o seu subconsciente ativado. E tem um anjo que está do seu lado o tempo todo, enquanto você dorme, guerreando as guerras espirituais para você. O diabo está o tempo todo querendo bater, querendo te acordar, querendo colocar sonho ruim, querendo colocar coisas ruins na sua vida. E o anjo está lá batalhando por você em nome de Jesus. Deus não deixa o diabo triscar num fio do seu cabelo se você estiver na presença do Senhor, se você estiver junto com o Senhor, se você estiver seguindo junto com o Senhor, porque é isso que o nosso Deus é. Ele é um Deus de detalhes, um Deus de cuidado, um Deus que não é homem para mentir para você, que não tinha começado o vídeo falando isso. Ele é Deus, Ele é o seu Pai, e o Pai não esquece de nenhum filho dele, E a outra mensagem que eu coloquei aqui é Romanos 13:7, que eu anotei aqui para falar nesse vídeo que o Espírito Santo tocou. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Honre as pessoas que estão com você, honre as pessoas que te ajudam em algum momento, honre todas as pessoas que fazem o mínimo detalhe para você, que te pegam um copo d'água, que te abraçam em algum momento de tristeza, que dá um sorriso para você, que te fala uma mensagem próspera. Deus, ele tem me honrado bastante nisso, porque como eu enxergo as outras pessoas, não como pessoas, mas como os filhos de Deus, como pessoas amadas por Deus e amadas por mim, e eu entrego totalmente. Se a pessoa estiver precisando, ela me pedir ajuda, se eu tiver condições, eu vou ajudar. E Deus, ele faz isso quando a gente honra alguém. Em Marcos 25, do 35 ao 42, vai falar sobre o Jesus dizendo aos discípulos: vocês me deram água enquanto eu tive sede, vocês me deram comida enquanto eu tive fome, vocês me deram roupas enquanto estive nu, vocês foram lá na prisão quando eu estava preso, quando eu estava enfermo, vocês foram no hospital. E os discípulos se perguntaram assim: Jesus, quando que a gente te recebeu nesses estados? Jesus foi lá e falou: em verdade eu vos digo, tudo que vocês fizestem a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E Deus, ele sempre faz isso de uma forma comigo.
Agora eu tô até com vontade de chorar, porque Deus ele vai me lembrando de alguns momentos, porque quando a gente ajuda o próximo, sem olhar quem, ele nos ajuda, ele nos honra. E ele não se esquece de nenhum filho dele. Eu não sei o que você está passando, mas é uma frase que marcou bastante essa semana, que eu estava na casa da minha cunhada, que é pastora, e a gente, uma amiga nossa, ela foi lá e deu um serviço para minha cunhada. Aí minha cunhada falando, né, agradecendo para ela e falando que tudo que a gente faz pro próximo, semear não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você faz o bem pro seu próximo, você vai colher o bem. Se você ajuda o seu próximo, você vai ser ajudado. E é isso que Deus fala com nós. E esse primeiro vídeo que eu tô gravando e com vontade de chorar, porque sempre que eu entro nesse tema e sempre que eu tô precisando de ajuda, Deus ele sempre vai lá e fala assim comigo: filho, lembra aquele momento que você abraçou tal pessoa? Lembra aquele momento que você ajudou uma pessoa que estava precisando de comida? Lembra aquele momento que você tinha pouco dinheiro e ajudou alguém? Ele sempre me honra nisso, sabe? Ele sempre me honra porque ele sabe o meu coração. E direto isso acontece quando eu vou lá, ajudo alguém, depois ele vai lá e ajuda com tal dinheiro, tal valor. E é uma coisa tão sobrenatural que ele vai lá e fala assim: filho, você lembra quando você ajudou tal pessoa a abastecer o carro? Você lembra quando você ajudou tal pessoa a ir em tal lugar? Se você ajuda os meus filhos, você ajuda a mim. E toda vez que eu ajudo o próximo, eu não ajudo pensando no amanhã, mas que Deus está falando comigo agora. Foi literalmente o vídeo que mas foi profundo pra mim, que eu tô gravando, porque foi o primeiro vídeo que eu tô chorando no canal, que é que se você planta o bem, você vai colher o bem em todas as áreas. Ele tá falando assim: as pessoas podem te machucar, mas eu vejo tudo, filho. Eu vejo tudo que você tá passando. Eu vejo todas as dores. Eu vejo as tristezas, os abraços que você dá, as orações que você ora para alguém quando você nem tem força para orar. E é isso que acontece. Quando você honra alguém, você será honrado. Quando você ajuda o próximo, você será ajudado. Eu nem pensei que o vídeo ia chegar a esse ponto, mas eu comecei falando sobre uma coisa que eu acabei de voltar aqui. Duas pessoas tinham falado pra mim, tinham prometido um assunto, aí eu fui lá e fui deixado pra trás. Não cumpriram com o acordo, né? E agora Deus ele fala assim: eles podem não ter cumprido com o acordo que fizeram com você, mas eu cumpro com o que eu prometi pra você. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. E na Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende as promessas que Deus tem para você. Então, para finalizar o vídeo, leia mais a Bíblia, fique mais próximo de Deus. Porque quanto mais íntimo você é de Deus, quanto mais você ajuda o próximo, quanto mais você leva o Evangelho, Ele faz por você. Porque o céu ele não age, o céu ele reage. Ele reage a tudo que você faz, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com seus amigos, seja no seu ministério, em todos os lugares. E esse momento de agora está sendo bem difícil para mim, porque Deus está me tratando em vários momentos, em todas as áreas da minha vida. Porque no momento agora não está dando muito certo no trabalho. Mas apareceu uma oportunidade ontem que o Espírito Santo estava conduzindo várias pessoas a falar para mim, para eu trabalhar nesse ramo.
E Deus, Ele é fiel para cumprir. Ainda não comecei, mas eu sei que Deus, Ele está nos mínimos detalhes. Então, se Deus, Ele prometeu alguma coisa para você, e você é filho amado de Deus, você é amado por Ele. Muito obrigado por estar até aqui, até o momento. Se esse vídeo te tocou, eu só te peço uma coisa: compartilhe o canal, peça para os seus amigos, familiares, conhecidos, desconhecidos, inscrever. Se esse canal está te ajudando, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Esse vídeo, outro vídeo que te ajudou. Tem várias pessoas que às vezes vai lá e fala: não, esse vídeo me ajudou em tal momento. E é isso que me faz querer continuar. Teve um momento desse canal que apenas uma irmã, ela agradecia pelos vídeos, ela via os vídeos. E teve um dia que eu estava bem triste, que eu não estava nem conseguindo gravar mais uma semana. Estava bem difícil. Aí eu fui orar, comecei a orar aqui no meu escritório, que não estava dando nada certo. Entreguei a família, entreguei Deus, entreguei minha vida, entreguei o trabalho, para que seja feita a vontade de Deus. Aí eu chorando aqui, conversando com Deus, entregando. Aí eu orei em línguas. Aí eu lembrei do canal, e Deus falando assim: volte a gravar os vídeos, porque tem pessoas que gostam dos seus vídeos, tem pessoas que precisam dos seus vídeos, e elas são tocadas pelo seu vídeo. E nesse momento, quando ele falou isso pra mim, eu fui lá e lembrei dessa irmã, que ela sempre vai lá e agradece pelos vídeos e tal. Aí eu tinha postado um vídeo nessa semana, acho que foi semana passada ou retrasada. Aí eu terminei minha oração, quando eu levantei, aí eu tava preparando aqui o local para eu gravar os vídeos. Aí essa irmã mandou mensagem, ela falou: irmão, ela mandou um textão falando assim: irmão, que vídeo bom, esse vídeo você falou de um assunto que muitas pessoas não têm coragem de falar. Se não me engano, foi um vídeo de relacionamento certo para você. Ela elogiou, naquele momento eu voltei a chorar, porque Deus falando assim: tudo que você faz para um pequenino meu, você está fazendo para mim. E isso é só para te mostrar que seu trabalho não é em vão. E o que Deus, Ele fala para mim sempre é que vale mais uma vida do que 1000 longe dele. E quando a gente entende isso, no culto de ontem, eu tava lá, o profeta foi fazer oração, e naquele momento foi um dos momentos mais profundos de culto que teve, porque todo mundo fechou os olhos e começou a orar do jeito que eles queriam, pedindo a Deus, suplicando, chorando, entregando os problemas para Deus. E eu falando assim com Deus, eu desabei lá, chorei. E eu falando com Deus que eu posso, sem dinheiro, eu posso ficar sem o que comer em alguns momentos, mas a única coisa que eu estava pedindo naquele momento, e eu estava chorando, é porque eu queria que minha família, eles conhecessem o amor que Deus tem por nós, tem por mim, tem por eles. E naquele momento eu estava falando assim: pai, eu só quero que meus pais conheçam esse amor, tanto que você nos ama. Meu pai, por exemplo, minha mãe, ela já foi diversas vezes lá na igreja, ela gostou bastante dos cultos, foi bastante tocada, porque lá na igreja que a gente participa, que é a ITS, Tempo de Salvação, não fala sobre crente, evangélico, católico, fala sobre ser cristão, fala sobre seguir Cristo, não é sobre dar dízimo, lá não obriga ninguém a dar dízimo, porque isso é errado, obrigar as pessoas a dar dízimo. Você tem que dar dízimo se o seu coração falar assim: não, eu quero ofertar, porque Deus fez por mim, e eu só vou devolver um pouco do que Ele faz por mim. Não é, lá sempre fala assim, não é sobre você, porque a maioria das igrejas evangélicas fala que você tem que dar tal valor, 10% ou mais. Meu pai, um dia ele foi na Universal, e lá o pessoal estava vendendo terreno no céu, pelo que ele fala, e outras coisas lá, vendendo caro, etc., pedindo dinheiro exorbitante, e ele ficou com isso na cabeça, e ele
E eu chamei ele várias vezes para ir lá, pelo menos conhecer, já que toda a minha família conheceu. Meu irmão foi mudado por Jesus através dessa igreja, eu fui mudado 2 vezes através dessa igreja. E a única coisa que eu queria é que meu pai fosse uma vez lá para conhecer, porque eu sei o que um culto pode fazer. Porque eu não falo isso faz muito tempo, mas o Espírito Santo me conduziu aqui, me lembrou sobre isso. Se não fosse Deus falando para mim, quando tudo deu errado, quando eu perdi a empresa, quando eu perdi o namorado, 3 anos e 3 meses, quando eu fiquei longe de toda a minha família, quando eu perdi todos os meus amigos, quando eu não tive ninguém. Quando eu não tive ninguém para falar, para abraçar, para conversar, eu vim aqui pro meu escritório, ficava trabalhando desde manhã até de noite, até de madrugada às vezes. Foi durante umas 2, 3 semanas que eu fiz isso. E eu só ouvi a voz do diabo falando assim: se mata, você não é ninguém. Você é amado, sua família não te ama, seus amigos não te amam. Você e sua namorada terminaram, você começou a entrar em dívidas. Ele falava isso pra mim. E eu sabia que era a voz do diabo. E fui lá e falei assim, chegou um momento que eu só ouvia a voz do diabo, eu não conseguia fazer mais nada. Chegou nesse momento que eu fui lá, entrei aqui, parei, comecei a conversar com Deus e orar e chorar. Naquele momento Deus foi lá e falou assim comigo: filho, só volta. Eu só senti isso dentro de mim falando assim: só volta mais uma vez para minha presença, só vai em um culto lá no ITS, só vai mais uma vez, que eu vou te mostrar o meu verdadeiro amor por você. E foi naquele momento que, por causa do meu relacionamento, infelizmente eu fiquei 3 anos longe de Deus. Combinava com essa pessoa de ir para a igreja a semana toda, mas aí chegava sábado e domingo e infelizmente ela falava: não, já marquei um compromisso com a família, ou vai lá, um de nós dois ficava doente, ou ela queria ficar junto. E infelizmente eu fiquei longe de 3 anos de Deus. E Deus tocou assim pra mim. Naquele dia eu tava sem nada, não tinha mais nada, entrei em um monte de dívida, infelizmente. E até hoje eu tô pagando. E eu tava até sem gasolina no carro, o carro tava na reserva. Eu mandei mensagem pro meu irmão. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim: mano, eu quero ir no culto hoje, mas eu não tenho gasolina, meu carro tá na reserva, eu tô sem dinheiro pra abastecer, você pode me buscar pra ir? Aí ele foi lá, agradeceu a Deus e tal, e ele, mas minha cunhada queria me levar à força pra igreja. E Deus falou pra minha cunhada assim: não, vocês não vão fazer armadilha nenhuma pra voltar ele pra igreja, porque ele vai voltar sozinho. E isso aconteceu comigo. Eu perdi tudo, não tinha mais nada. E Deus foi lá e falou assim: só volto mais uma vez. E enquanto eu estava nesse culto, né, ontem, falando assim: Deus, a única coisa que eu quero é que a minha família seja alcançada, que a minha família conheça o verdadeiro amor que o Senhor tem por eles, que os meus amigos conheçam esse amor que eu conheci. Porque quando eu estava querendo fazer por minha conta, fazendo a força do braço, eu chamei várias e várias pessoas. Devo ter chamado 200 pessoas para ir na igreja, mas Deus não permitiu nenhuma dessas pessoas. E eu ficava triste, porque eu sabia que não era o que essas pessoas precisavam. Porque o mundo não vale a pena. Festa, bebidas, mulheres, homens, não vale a pena. Nada disso nesse mundo vale a pena. Na palavra vai falar: se você ama o mundo, o Pai não está no mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E quanto mais a gente para de querer as coisas do mundo e mais as coisas do céu, mais Deus começa a fazer. E quanto mais a gente ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, a gente entende que Ele é o que a gente precisa todos os dias. E essa mensagem que eu queria entregar
Era para ser um vídeo curto, mas como eu comecei a chorar que o Espírito Santo foi conduzido. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe. Que esse vídeo aqui pode ajudar várias pessoas e o canal também. Compartilhe, posta nos status, nos stories, se possível. Marca a gente lá. O Instagram é podcast do Avivamento também. No meu Instagram eu sempre posto algumas coisas, meu pessoal, que é luiz.moraes1. luiz.moraes_1. Se não me engano é isso. Primeira vez que eu tô falando aqui, mas caso essas mensagens estejam te ajudando, talvez pode ajudar outras pessoas. E muito obrigado por você que esteve até aqui. E esse vídeo aqui foi para falar sobre isso. A gente tem que confiar em Deus, porque só Ele é capaz de fazer o que a gente precisa, o que a gente merece, e colocar as pessoas, os sentimentos, os bens materiais na hora certa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva. Tô querendo chegar a 50 inscritos, falta pouco, acho que a gente está com 39 para começar a fazer live aqui no canal e vocês interagirem. Então, muito obrigado até aqui, viu? Que Deus te abençoe, profetize transformação na sua vida, transformação na sua casa, transformação na sua família, nos seus amigos, conhecidos, desconhecidos. Eu profetizo bênçãos para todas as pessoas que você ama, que a sua oração e a sua vida, ela ajude a alcançar todas as pessoas que você ama, seus amigos, seus conhecidos, desconhecidos, todas as pessoas que precisam ao seu redor. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.